vem, gente. Nós estamos esperando. Pra sempre tu reinas.
te damos toda a honra, todo louvor e toda a glória, Pai. Deus, nós consagramos esse dia a Ti, nós consagramos esse tempo a Ti. Eu te peço nesse momento, Senhor, fica à vontade em nossos lares, Pai. Entra na casa de cada um, toca o coração de cada um, Pai. Deus, que o Teu Espírito Santo possa nos envolver neste ambiente de glória, de adoração e de unção, Pai. Deus, hoje nós estamos vivendo um movimento na nossa nação, onde nós estamos falando de envio, Pai. Então, Pai, que o Teu Espírito Santo possa ser enviado às nossas casas e que nós, através da oração, através do louvor, nós possamos tocar as nações, nós possamos tocar as vidas dos nossos familiares que estão longe, e nós possamos tocar a vida, Senhor, dos representantes, dos presidentes, dos governadores, Pai. Que este dia possa ser um marco na nossa história. Que Deus, que nós possamos lembrar desse dia e falar: este foi o dia que o Senhor fez os milagres acontecer e as coisas novas romperem no nosso meio, Pai. É assim que nós oramos, te colocamos nesta live. Fica à vontade no nosso meio, Pai, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Eu espero que você já tenha se preparado para esse tempo. E a semana passada o Diego conduziu uma palavra do coração de Deus, muito boa, muito forte, muito abençoada, e é algo que marcou muito a minha vida, né, sobre isso que nós estamos vivendo, essa realidade que nós estamos vivendo, né, galera, sobre tudo isso que nós estamos ouvindo, todas essas informações que a mídia, que o mundo, que os governantes, que o Ministério da Saúde, enfim, todas essas vozes que estão sendo faladas hoje, né, na atualidade, e entrando, né, nas nossas casas, nas nossas famílias, enfim, aquilo que nós estamos lidando e absorvendo, né, sobre as informações, sobre essas vozes. E nós aprendemos que existe uma única voz que ela precisa ser ouvida, né? E muitas vezes nossos ouvidos estão tão tapados, tão confusos, que nós não conseguimos ouvir a principal voz. E é sobre isso que a gente queria conversar, né, parção? E o pessoal vai entrando e a gente vai falar sobre os tópicos da semana passada, e eu queria fazer algumas perguntas para você, bem diretas. Eu estava conversando com a Angélica e a gente decidiu fazer algumas perguntas diretas para você responder mais fácil, sem você ter que colocar aquele textão, às vezes você fica um pouco nervoso, né? E o primeiro tópico que a gente debateu semana passada, falando de Jó, era as muitas vozes, né? A gente falando dos amigos de Jó falando, né, as coisas para ele no momento que ele estava passando por dificuldade. E eu queria fazer perguntas para vocês, eu gostaria que vocês respondessem na nossa live. Que tipo de vozes falam hoje para você? Como assim, Diego? Quais as influências das pessoas falando? Todas têm a mesma influência? Por exemplo, a voz de um internauta que você está escutando uma opinião, de um blogueiro, de um YouTube, tem a mesma influência sobre você que a voz da sua mãe? Né? A voz do seu líder, com a voz do jornal, com a voz das pessoas que falam na internet. Quais são as vozes que têm falado com você e você tem ouvido? E qual tipo de influência essa voz tem tido na sua vida? Eu gostaria muito que você compartilhasse com a gente na nossa live, a gente quer conversar com você. Parça, tem a mesma influência para você a voz da sua mãe, por exemplo, com a voz, sei lá, de alguém que você curte na internet? Quem que você curte de ouvir na internet aí? Eu acho assim, enquanto você estava falando, eu veio algo à minha mente, né? Uma vez eu escutei um pastor, né, um preletor, ele estava numa pregação e ele disse uma frase que me marcou muito, né? Que foi assim, os seus pais, mesmo eles não sendo cristãos, né? Porque a gente vive essa realidade. Existem muitos adolescentes que são assim, os únicos dentro da família que frequentam a igreja, que frequentam os ministérios. Às vezes os pais não são convertidos e é uma realidade que a gente vive. E esse pastor, né, esse preletor, ele disse na época que quando os seus pais falarem e ensinarem, é importante você aprender e absorver, porque dentre todos, mesmo eles não sendo cristãos, eles são muito mais capazes de te ensinar do que os próprios pastores, né? Por conta de um amor, por conta de ter gerado, por conta de conhecer a história e da própria experiência de vida.
não menosprezando, né, o ensinamento dos líderes e dos pastores. Mas eu achei interessante, parça, quando ele disse isso, que realmente eles são as pessoas mais viáveis para nos ensinar, as vozes de maior influência que nós devemos escutar, por conta de todo esse contexto, e eu achei incrível. Então eu acho que, no meu ponto de vista, a voz que nós devemos escutar muito é dos nossos pais, né? Que eles nunca vão querer o nosso mal, embora a gente vê cada situação nos dias de hoje, né? Mas eu entendo que o amor que existe, né, é muito, muito além. Então eu acho que a voz dos pais, dos nossos pais. E você, qual tipo de voz que te influencia? Escreve aí, porque ninguém escreveu ainda. Vida, você tinha comentado sobre várias vozes. Que vozes são essas que hoje a gente tem escutado na nossa geração? A pergunta é dupla, né? É uma pergunta, quais vozes, né, que nos influenciam, que nós temos ouvido, e qual delas que nos dá mais influência, né? Que tem mais influência na nossa vida. Então, as vozes que hoje, na minha vida, estão ao meu redor, né? A voz do meu chefe, a voz do meu líder, a voz da minha mãe, a voz do meu pai, a voz das minhas irmãs, a voz do meu esposo, a voz dos meus amigos, das pessoas que são queridas e que são mais próximas de mim, né? Então, são todas essas vozes que me cercam. E as que realmente têm relevância e influência na minha vida são aquelas pessoas que estão realmente mais próximas e que me conhecem, né, na verdade, que têm um conhecimento a respeito da minha vida, porque é diferente uma pessoa do serviço, por exemplo. Às vezes as pessoas dizem algumas coisas até a respeito de nós, só que ela só tem aquele conhecimento dentro do trabalho, dentro profissionalmente. Então, a gente tem que, eu me policio bastante para ponderar aquilo que realmente tem relevância e aquilo que eu vou aprender alguma coisa, e aquilo que simplesmente a gente tem que jogar num lixo, né? Como se fosse um lixo mesmo, para que aquilo até não te traga influências ruins, né? Porque dependendo, se você é uma pessoa que não que só as pessoas de Deus possam influenciar a nossa vida, até porque a gente aprende muita coisa na faculdade, no trabalho, né? Profissionalmente, enfim, mas aquilo que realmente espiritualmente vai ter relevância para mim é aquilo que vem de pessoas que eu enxergo uma vida com Deus também. Isso pessoal, a pergunta é fácil, tá? Eu quero que vocês escrevam. O João, a Hélia, o Bintana, a Laura, a Isa. Né? Quais as vozes que te influenciam, né? O Du falou uma coisa bacana sobre... O Du entrou, demos uma folga para você hoje, hein? O Du falou uma coisa bacana ali, ó. Temos que lembrar dos ensinamentos, temos que absorver eles e de acordo com o que está na palavra de Deus. Muitas vezes a gente vai ouvir vozes que não tem nada a ver com a palavra de Deus. A gente falou assim, ó, a voz do Espírito Santo que pode se manifestar de diversas formas. Aí a gente colocou assim, até a mula falou. Exatamente. A Suzana, muitas vezes tentando ajudar as pessoas, os mais próximos dizem, este não tem mais jeito. E quando mostramos como Deus nos vê, há quebrantamento. Tem jeito sim. Exatamente. Isso é muito importante. Eles eram amigos de Jó, conheciam Jó, só que eles falavam ao contrário daquilo que Deus pensava. E muitas vezes as pessoas falam pra gente, esse não tem mais jeito. Mas diante de Deus sempre tem jeito. O Mateus falou também, né? O Mateus falou, a voz dos meus líderes, somos nós. Boa, Mateus. A voz dos meus pais, a voz dos meus irmãos em Cristo, né? Que são os amigos de ministério, enfim, da igreja. E principalmente a voz do Espírito Santo, né? Que eu acho que, dentre todas essas vozes, infelizmente a gente sabe que hoje a voz do Espírito Santo é a que menos é ouvida. E não é porque ele deixa de falar, é porque muitas vezes nós, né, a própria igreja, não quer escutar, né, não quer saber realmente aquilo que o Espírito Santo quer conduzir, porque muitas vezes vai gerar uma renúncia, né? Vai gerar um direcionamento que possa criar um desconforto inicial, mas a gente sabe que todas as coisas cooperam. Enfim, eu acho que é a principal voz. E a Ellen também comentou, a Ellen legalzura, pensa numa menina gente boa. As vozes da mídia são muito influenciáveis na nossa geração, embora não haja relevância para nós, sendo necessário filtrar as coisas que escutamos. Como a Gé falou, sempre puxando o saco de alguém. Mas é importante falar da mídia,
porque às vezes aquilo não nos influencia diretamente. Mas de tanto ouvir, eu acho que aconteceu isso com o Jó. Ele conhecia Deus e ele tinha perdido tudo. De tanto ele ouvir os amigos dele, porque se você ler o livro de Jó, cada amigo fala pelo menos 4 vezes com ele. Sim. Né? E de tanto ele ouvir aquilo, ele falou, pô, os caras devem estar certos, devem estar cometendo alguma coisa, Deus deve estar falhando em alguma coisa. Sim. Então, às vezes, a gente ouve tanto, tá acontecendo isso, o problema é esse, o problema é aquele, e tá piorando, e aquilo vai no subconsciente, nos minando, tirando as nossas forças, né? Má, o que você pensa em ouvir muitas vozes? Que tipo de voz te influencia? Eu acho que assim, são muitas vozes, como todos já falaram, né? E realmente, são muitas vozes, a gente está ouvindo o tempo todo. E ouvir, realmente a gente vai ouvir todas. Mas é isso que a galera falou. Aquela que você vai absorver é a que, não a que você quer escutar, né? Porque a gente é assim, a gente quer ouvir aquilo que a gente quer, né? Mas não é assim, é o que Deus quer pra você, é o que Deus quer pra nós, né? A vontade dele. E isso é muito verdade que o Diego falou. Quando a gente fica muito perto de uma pessoa, por exemplo, às vezes no seu trabalho, no meu trabalho, pessoas falam palavrão, por exemplo. E aí a gente sabe que a gente não fala, né? Eu espero que você não fale. E a gente não fala, né? Mas quando essas vozes ficam lá, repetindo a mesma coisa, falando palavrão no seu ouvido, do seu lado, na hora do café, na hora do almoço, né? E às vezes você acaba nem percebendo e às vezes você quase fala. Então, assim, é muito importante você ficar perto de vozes que vão te levar mais perto de Deus, né? E não que vão fazer você fazer coisas erradas, né? Então, eu acho, assim, que a gente tem que absorver mesmo aquilo filtrar, que é bom, né? Filtrar muito Filtrar e ficar mesmo. perto de vozes que vão te levar mais perto de Deus. É engraçado isso que a Má falou, porque quando eu e o Diego, a gente começou a namorar e a gente foi pra São Paulo, que minha família é de São Paulo, meus parentes são de São Paulo, e o sotaque deles é completamente diferente, né, Má? Hoje eu, a Má, a Gia ainda mais, né? A gente Ela vai nasceu ser em a Limeira. Então a gente tem um sotaque diferente dos nossos parentes, que falam, eles são paulistanos, então eles falam porta, portão, né? Aquela coisinha bem... Só que eu acho super engraçado que quando a gente foi pra lá as primeiras vezes, ou quando a gente vai pra lá e a gente fica um tempinho, às vezes uma semana, nem uma semana, 2 dias, 3 dias, a gente já volta falando completamente diferente, né? A gente já se pega, e eu percebo muito isso no Diego, porque ele tem esse costume também, ele pega bastante aquilo que a pessoa tá falando. Então, aqui, as pessoas, isso que a Má falou, né, de como você se pega falando às vezes, como você se pega comportando às vezes, é influência das pessoas e das vozes que estão ao nosso redor. Só que a gente tem que tomar muito cuidado, porque de fato, às vezes nem é uma pessoa que está no nosso dia a dia que fala palavrão, mas um filme que você assiste, uma expressão que você ouve, né, na televisão, ou de alguma pessoa que você acha que você admira, né, seja por qual motivo que você admira ela, você acaba falando igual, você acaba copiando aquela pessoa. Então a gente tem que tomar bastante cuidado. Você pega o sotaque da pessoa, né? Se você ficar muito tempo com mineiro, daqui a pouco você tá falando ai. Sim. E assim Agora você vai viajar pro México, voltou falando espanhol. Arriba. E pessoal, e como a gente está falando de sotaque, eu acho que isso já liga no nosso segundo ponto, que é muito importante. O nosso segundo ponto era a voz do Espírito Santo. Como discernir esse sotaque? Eu queria fazer 2 perguntas e eu quero que você escreva aí. Primeira, você já ouviu a voz do Espírito Santo? Aí você pode colocar assim, sim, ponto, aí você vai escrever a outra pergunta. Como você ouve a voz do Espírito Santo? Assim como eu falei semana passada, no final, Eliú fala para Jó, existem muitas formas de você ouvir, de você sentir o Espírito de Deus. Como você sente? Cite alguma experiência aí. Então coloca aí, você já ouviu a voz do Espírito Santo? Sim, ponto. Aí você cita uma experiência sua com Deus. Eu ouvi através de uma canção, eu ouvi através, estava olhando para o céu e vi as nuvens, alguma coisa. Parça, você já ouviu a voz do Espírito Santo? Olha, eu já tive a oportunidade e a experiência de ouvir a voz do Espírito Santo de uma forma audível. Foi uma única vez, saudades, né? Mas enfim, foi uma única vez em uma experiência, né? E assim, algo que eu não consigo repassar como que era, do tipo, a voz de Deus, do Espírito Santo. Mas audivelmente, né? Falando no sentido de ouvir audivelmente. Mas no sentido de
ouvir, eu acho assim que o Espírito Santo ele é muito perfeito e muito estratégico. Eu acho assim que ele trabalha de uma forma como se facilitasse a nossa vida, né? Do tipo assim, se o Denis entende a minha voz pela Bíblia, eu vou falar mais pela Bíblia. Isso não impede que ele fale de outras formas, mas eu penso que ele trata com amor os seus filhos e vai administrando. Então, hoje, normalmente, eu ouço a voz do Espírito Santo através da palavra. Muitas respostas. Já ouvi em canções, já ouvi em situações que até mesmo não envolve pessoas do nosso meio cristão, mas que Deus usa como respostas, né? Que nem a Gi falou, até a mula Deus usou, né? Enfim. Então, assim, Deus tem os seus meios. Mas baseado nisso, eu tenho um livro que eu já li umas 2 ou 3 vezes, fazendo um merchan, tá, gente? Inclusive eu já até emprestei para alguns adolescentes, que é da Joyce Meyer, e chama Como Ouvir a Voz de Deus. Então é um livro assim, muito legal e fala sobre esse esquema mesmo, de como o Espírito Santo fala e como nós ouvimos. Mas assim, eu já tive essa oportunidade de ouvir audivelmente, mas hoje Deus fala muito comigo através da própria palavra, né? Eu acho que é a Raíssa, que é Via e Amada, tá escrito, eu acho que é a Raíssa. Ela falou assim, sim, já ouvi em uma oração. O Mateus diz assim, sim, eu ouvi como uma voz de cuidado, de zelo. A voz do Espírito Santo é aquela que transmite amor, ele falou. A Laura me colocou assim, eu ouço Deus através da paz interior. Se preciso tomar uma decisão e depois de orar aquilo que me dá paz, eu sei que é uma das formas de ouvir a voz de Deus. Isso é legal, né? A Laura é bem agitada, então quando ela sente paz, realmente é Deus. É Deus. Apesar que ela vive numa brisa, né? Ela vive numa paz. Então Deus está falando com você o tempo todo. O que mais, né? Pessoal? Coloca aí se sim ou se não, né? O Lucão falou que ainda não escutou a voz do Espírito Santo. E se sim, qual a experiência? Vida, alguma experiência de você escutar o Espírito Santo de uma forma diferenciada? É a Olivia, tá, pessoal? Eu achei que era a Raíssa. É que não dá pra ver a fotinho daqui que tá na televisão, bem longe daqui. Que bom que você está participando, Olivia. Seja bem-vinda. Eu já ouvi de várias... Não ouvi audivelmente, eu nunca tive essa experiência. Deus nunca... Assim, o Espírito Santo nunca falou comigo audivelmente. Mas eu sempre sinto impressões e Deus sempre fala muito comigo através de músicas, através de formas. Eu não tenho uma forma única que Deus fala comigo. Geralmente ele fala nas situações mais assim inusitadas, né? Do tipo numa frase de caminhão, às vezes você tá precisando ouvir ou ler alguma coisa que tipo assim Deus precisa falar com você e você lê alguma coisa e você fala, puxa, isso é muito Deus. Num filme, muitas vezes não cristão, tipo, que não tem fundamentos cristãos, mas você tira um princípio dali que Deus fala aquilo no seu coração, né? Eu sempre tenho experiências assim com Deus, e o tempo todo, na verdade, no meu secreto, mais como impressões mesmo, em textos, como o Denis falou na palavra, a palavra sempre salta, né? Não é só você ler um texto, é aquilo que salta aos seus olhos, você fala, puxa, veio exatamente de encontro com aquilo que eu estava precisando ouvir, com aquilo que eu estava precisando, não aquilo como a Mai disse que eu queria ouvir, mas aquilo que eu precisava ouvir, né? Através da minha mãe, Deus fala muito comigo. Às vezes ela tá fazendo às vezes ela tá fazendo nada, do tipo assim, ela nem sabe que Deus tá falando comigo ali, não é algo do tipo que ela tá me orientando assim especificamente em alguma coisa, mas Deus fala através da vida dela, dos gestos, da forma como ela se porta, da forma como ela busca Deus, da forma como eu vejo Deus na vida dela. Ele fala muito comigo. Enfim, são diversas formas, não tem uma única e específica, mas a pergunta em si era se eu já ouvi a voz de Deus, então óbvio, né? Obviamente que sim. E eu queria só comentar que o Lucão falou que ele nunca ouviu a voz de Deus, mas já ouviu sim, Lucas. Busca aí na sua memória que você já ouviu sim. Não uma voz audível, como eu disse que eu também nunca tive essa experiência, mas às vezes numa palavra que foi ministrada, que veio de encontro com o seu coração, isso é ouvir o Espírito Santo. Isso é você ouvir a voz de Deus, né? Você ter um encontro e Ele falar ao seu coração, te dar paz no coração, mediante as circunstâncias da vida, né? Isso é ouvir Deus. Temos comentários ali. Lucas Freire. Aê, Lucas! Aí, parça. Saudades, mano. Aí tá escrito sim, já ouvi. Aí escreveu Cordeiro, é isso? Quando o Diego orou por mim.
Quando o Diego orou por... Em Cordeiro. em Cordeiro. Tá. Tá vendo? A gente já conseguiu através do Espírito Santo. Falou aqui. Quando o Diego orou por mim, eu. Mas assim, geralmente tem experiências legais de diferentes maneiras que ele fala comigo. O João escreveu sim através de uma música. É uma música só, tá? A Gi falou sim, músicas e conversas, tá certo? Má, você tem alguma experiência marcante? Acho que diferente de tudo que vocês falaram, não, assim, também nunca ouvi audivelmente o Espírito Santo falar, mas sempre em ministrações, nos cultos, através de preletores, da vida de vocês, Obrigado. meu esposo, né, Eu faz a gente crescer. Vocês sabem, né, meninas? Mas Deus fala, Deus E fala. através da minha mãe é uma pessoa muito sábia, sempre a gente ouve a voz do Espírito Santo de Deus através de tudo, assim, com ela, com a minha família, com as minhas irmãs, no ministério, mas através de música eu também tenho muita experiência com Deus, ele fala muito comigo através das letras, enfim. A gente sempre tá ouvindo a voz de Deus, né? Graças a Deus, mas nunca falou audivelmente. A Edinha colocou sim, ela falou assim, a paz interior é uma bússola para as nossas vidas e decisões, muito bacana. Cara, eu tive algumas experiências de ouvir a voz de Deus audivelmente, não foi só uma, graças a Deus. Mas eu me lembro que eu estava ministrando numa campanha, agora eu não vou me lembrar que ano, mas deve ser 2013, 14, eu estava ministrando, e no meio da ministração eu ouvi claramente a voz de Deus. E, cara, foi um negócio muito louco, porque minhas pernas ficou mole, o meu corpo eu não estava conseguindo me aguentar em cima daquilo, mas aí eu consegui ministrar. E eu tive uma outra experiência esse ano, na RDA, eu estava orando por uma pessoa, e normalmente quando eu oro pelas pessoas eu tenho impressões, não sei se é com você assim, Sim. Tenho impressões e começo a ministrar a vida da pessoa. Mas dessa vez eu estava orando pela Elô, e Deus falou audivelmente para mim o que era para mim falar para ela. Eu fiquei mole de novo, inclusive eu tive que escorar nela para mim não cair. Né? Então eu tive essa experiência. Vai cair os dois, né? Quando eu ouço a voz me dá aquela moleza, sabe? É muito forte. A Rebeca colocou sim, através da palavra ou até mesmo livros. Teve um dia que eu estava indo dormir e senti uma vontade muito grande de ir ler um capítulo da Bíblia. E foi uma resposta de Deus para mim. Exatamente. A Júlia colocou sim, principalmente através da arte. Olha que legal. Deus costuma falar muito comigo através de danças, músicas e até desenhos. Agora o Lucão colocou coreografias também. Ele já ouviu Deus através de coreografias. A Suzana colocou assim, sim, muitas vezes, são muitas experiências com a presença do Espírito Santo que dá um livro, exatamente. Vamos lançar esse livro. Vamos lançar, Su. E tem aquelas experiências também, né, quando você vai fazer alguma coisa e Deus fala assim, não. Aí você fala, não, aí você não faz, depois você vai ver, você ia para algum lugar, aconteceu um acidente, Sim, né? sim. Então são experiências marcantes também. Ó, o pessoal hoje tá ativo, tô gostando. É isso que eu ia falar, parabéns. Parça, lê aí pessoal. uns comentários aí, a Ellen agora. Nossa, justo da Ellen. Enfim, ela disse sim, além de ouvir através da palavra, músicas e paz, é legal que o Espírito Santo já se manifestou através das artes. Nossa, tá puxando o saco demais hoje. Como uma vez através de uma dança. Foi uma experiência incrível. Legal. E sim, bom. Deixa só eu comentar uma experiência que eu tive em São Paulo, quando a gente foi dançar no ano passado, no final do ano passado. A gente estava fazendo aula de dança e eu fui apresentar em São Paulo com a Vivian Lazzarini e o grupo dela. Gente, Deus falou tanto comigo naquele espetáculo, mas ele falou tanto. Acho que a Carol estava do meu lado e eu chorei tanto. E assim, eram 2 sessões do espetáculo. Eu tinha que voltar para dançar na sessão posterior, tipo 1, 2 horas depois. Meu Deus falou tanto comigo, tanto, através das danças, através das coreografias, através das músicas e da encenação em si, que foi um espetáculo muito legal. Deus fala, gente. A gente só precisa entender e saber ouvir. Porque por mais que às vezes a nossa mãe ou alguém fale, a gente fica assim, que eu não tô ouvindo, aí você não vai ouvir mesmo, né? Quem nunca Então, fez se a gente fizer isso quando Deus estiver falando, né, e a gente não estiver sensível, a gente realmente não vai ouvir a voz de Deus. Mas se a gente estiver sensível, Ele fala até quando você tá cozinhando, mesmo que você não goste de cozinhar, ele fala. Eu
faz um milagre. E eu já queria entrar no terceiro ponto falando disso. Nosso terceiro ponto é, mais do que ouvir a voz, conheça Deus. E a minha pergunta para você é, antes de fazer a pergunta, quando eu comentei esse tópico com a Angélica, eu falei assim, cara, olha uma dificuldade que eu tenho. Quando eu namorava com a Angélica, às vezes eu ligava na casa dela. Eu não sabia se era a Mariana que tinha atendido, se era a Angélica que tinha atendido, ou se era a Edinha que tinha atendido. Acho que todo mundo tem. Ou a Giovana. Ou a Giovana. As é. quatro. Elas têm a mesma voz no telefone. Eu acho que eu já chamei todas de amor. E eu atendi, elas começavam a falar, putz, não sei quem é. Aí dava uns 30 segundos, elas começavam a falar, pelas palavras que elas usavam, apesar da mesma voz, eu conseguia discernir, essa é uma, se eu não tivesse já chamado alguém de vida. Sim, é natural. Quem nunca, então, mais do que ouvir, você precisa conhecer a voz de Deus, porque às vezes você está ouvindo a voz de Deus, mas você não sabe que é a voz de Deus. Sim. Né? Então eu queria propor para você essa pergunta. Cite pra gente aí nos comentários 3 pontos, rapidinho. Cite 3 pontos que você conhece Deus. Tipo, 3 características que você fala assim, ó, nossa, isso eu vejo Deus. Olha, 3 características de Deus na sua vida, que você vê através da sua vida. Tá certo? Como assim, Diego? Tipo, nossa, eu era muito estressado, hoje eu tenho uma paz, um domínio próprio, uma característica de Deus na sua vida. Sim. Como você discerne as características de Deus em você ou em outras pessoas? Você olha para sua mãe, você olha para o seu pai, para o seu líder, para o seu irmão, que é muito difícil você reconhecer Deus nele, né? Como que você vê Deus em características? Como você vê Deus em características, parça? Eu acho que assim, quando eu olho para as pessoas, eu sinto a convicção que elas passam. Porque assim, tem pessoas que são muito volúveis, né? Pessoas que são influenciáveis. Então, quando a gente conversa com pessoas que elas têm uma convicção de quem Deus é, e por mais que você fale de assuntos, e por mais que você até acaba contestando algumas coisas, existe uma convicção, né, de ouvir a voz de Deus, de um relacionamento que passa uma firmeza do tipo assim, ela sabe quem Ele é, ela reconhece a voz e ela sabe para onde ir. Então acho que a convicção é algo... E muito de conhecer a Deus é como conhecer uma pessoa. Sim. Né? Eu sei a data de aniversário da Angélica, eu sei o que ela gosta de comer, eu sei a data de namoro, tem que saber, de casamento, eu sei quando ela tá mal, quando ela tá bem. Então eu acho que isso é legal. É importante. Isso que... Você conhece Deus nesse ponto, você sabe qual é a cor favorita dele? Você sabe se a roupa que você está usando é aquele que ele queria que você usasse? Você sabe se a cor que você colocou da roupa ela vai fazer alguma diferença na vida de alguém porque Deus falou para você? Se o seu óculos, você quer mudar o óculos, se aquilo é o estilo de Deus, né? Se o tênis que você vai comprar é o estilo de Deus, a faculdade, o curso que você vai fazer é o curso, a faculdade que Deus quer que você faça. Eu acho que isso caiu muito na nossa geração, né? Sim. O que Deus quer que eu faça? É tão legal mesmo você saber isso, a questão de Deus, do que Ele gosta, porque a gente até para agradar a Deus, a gente às vezes não sabe, né? Porque é como diz aquela historinha de que você entrega um bolo de morango para quem gosta de chocolate para agradar ele, então você não vai agradar, né? Então é muito importante a gente conhecer Deus para a gente até poder agradá-lo, né? Que é o nosso prazer, é o nosso desejo. Então se você deseja agradar, você precisa conhecer. O Mateus escreveu, eu vejo Deus através da minha família, dos meus amigos e principalmente através de quem eu sou hoje, comparado a quem eu era antigamente. Realmente, se a gente fizer uma listinha, eu era assim. Depois de Deus me tornei assim. Você começa a ver algumas características de Deus em você. O Lucão colocou assim, ó, pelas obras, pelos milagres e pela minha família. A família e a RDA, né? Eu acredito. Ele colocou meu pai, minha mãe, minha irmã e a família cabulosa especial que é a RDA, que ele colocou aqui. Aí sim, Lucão. É legal também porque, fazendo um paralelo com as outras perguntas, né? São muitas vozes que a gente ouve e muitos de nós não ouvimos a voz audível do Espírito Santo. Então, o que é... Só que não significa que ele não fala, como a gente já comentou aqui, ele fala de diversas formas. E o que eu acho, assim, que é importante e o mais importante é a gente saber realmente o sabor do bolo que Deus gosta. Porque quando alguém vier falar que importância que tem isso, que relevância que tem isso na sua vida, que quando alguém vier falar alguma coisa pra você... Você vai saber, você pode até no começo da conversa se confundir e falar assim, nossa, parece que é a Má que está falando,
né? Parece que é Deus, acho que é Deus que está falando, mas ao longo da conversa você vai ouvindo e você vai falando. Quando você conhece Deus, você fala, não, Deus não falaria isso. Não, Deus não diria para eu fazer isso. Não, Deus não ia me dar essa dica, né, de vida. Então eu acho que isso é o tão importante para nós, para a gente saber discernir a voz de Deus e em quem a gente vai acreditar. No meio de tantas vozes, né, de tantas pessoas que falam, saber realmente conhecer Deus vai te fazer acreditar naquilo que realmente Deus diria para você e não naquilo que as pessoas ou que o mundo quer dizer pra gente, né? Porque assim como Deus fala, o mundo também fala, o diabo também fala, né? E ele quer nos influenciar o tempo todo também. Então se a gente não conhecer a voz de Deus, aí qualquer um que falar qualquer coisa, a gente vai sair acreditando e vai achar ainda que tá agradando a Deus, né? Porque você não o conhece. Então é muito importante isso. E quando o Diego falou da questão da voz, é engraçado, porque ao longo da conversa, eles perceberam, por mais que eu quisesse me passar, uma vez eu fiz isso com eles, porque ele ligou, oi amor, não sei o que, eu falei, tal, só que aí ele viu que, tipo assim, a Má não ia reagir assim, porque eu conheço a Má, então aí ele já falou, não é a Mariana que tá falando, tal, me deu um esporro, mas assim, isso aconteceu, não sei se eles se lembram, mas eu me lembro logo. Como que eles esquecer, começaram né? a Como namorar. esquecer. Eu fui assim, canal de Deus na vida deles. Foi. A gente vai fazer uma live só para eu contar o testemunho. Pessoal, eu quero que vocês marquem um texto. Jó 33:14. Está escrito assim: Deus fala de várias maneiras, porém nós não lhe damos atenção. Cara, Deus está falando todo o tempo. A voz de Deus não cessa, ela não cala, ele não fica mudo, ele fala todo o tempo. Mas eu não estou escutando. Você não está escutando. Aí a gente tem que fazer uma outra conversa. Né? Como aquietar a minha alma e escutar é Deus. Né? Mas ele fala de várias maneiras. Fala em Jó 33. Mas quer comentar mais alguma coisa sobre esse tema? Não? Pessoal, e sobre isso também, eu sempre falava para vocês, o que você tem para oferecer para Deus hoje? E quando a gente começou esse ano, Deus nos falou de frutos. Eu não sei se você lembra disso. O pessoal que é da RDA pode colocar uma mãozinha assim, se você lembra. Deus nos falou de fruto e ele mudou essa pergunta. Antes a pergunta, o que você tem para oferecer para mim hoje? E a pergunta foi mudada e colocada, o que você tem para oferecer para essa geração hoje? Né? E imediatamente, depois que Deus mudou a pergunta, nós não tivemos mais RDA, nós ficamos na nossa casa. E eu estava pensando isso essa semana, né? No aquieta minha alma, faz meu coração ouvir a tua voz. E Deus falou assim, eu quero colocar essa pergunta em prática. O que você tem, você, não o líder, não o Diego, não o Denis, não a Edinha, a Angélica, a Mariana, o que você tem para oferecer para a geração hoje. E isso é muito, muito, muito bacana. Então pense nisso, beleza? Pessoal, a nossa live já está dando 43 minutos. Não vai dar tempo de o Denis passar uma mensagem pra gente. Então o que a gente vai fazer agora? Um bônus. Hoje vai ter um bônus. Hoje vai ter um bônus. Aproveitar que é sábado de Descende, né? Eu tava assistindo antes de começar aqui. A gente vai desligar, fechar o ao vivo agora. Tem 23 pessoas que eu tô olhando ali online. Pelo menos tem que voltar essas 23 online também. Sim. Então a gente vai desligar e já ligar. E aí você entra porque a gente vai ter um tempinho de louvor e uma palavrinha aqui, beleza? No 3. 1, 2, 3, volta rapidinho.